Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele o Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, dando início a mais essa transmissão do programa Semeando a Palavra de Deus. E eu quis trazer esse versículo, porque pela sua importância, pela mensagem que ele nos traz, e também para que a nossa lembrança fosse aqui ativada, pois desde o nosso saudoso pastor Samuel Alves de Arruda, quando fazia ali a programação na rádio ali em Bitinga, era dado início ali com a leitura destes versículos, Louvado seja Deus. Então, nós aqui neste primeiro ano de programa Semeando a Palavra de Deus, também iniciamos aqui em nome do Senhor Jesus e trazendo para você este versículo também, estes versículos também, que a sua vida, o seu lar, a sua fé, o seu ânimo seja, louvado seja Deus, abençoado, para que você permaneça firme na presença do Senhor Jesus. Você que ainda não encontrou essa paz gloriosa que Ele oferece, hoje é um dia oportuno, louvado seja Deus. E, como eu disse, esta semana foi anunciado aí, nas nossas plataformas, que, graças a Deus, na data de ontem, comemoramos um ano, desta programação, Semeando a Palavra de Deus, louvado seja Deus, que vai ao ar, pela página da Igreja em Cruz das Poças, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta página, que já foi criada aí por volta de 6 anos atrás, essa página, ela foi criada, ainda me lembro, que nós procuramos o saudoso pastor José Ramos, louvado seja Deus, que nós, graças a Deus, tivemos conosco aqui por um tempo, mas o Senhor tomou para si. E ainda me lembro, que nós conversando com ele sobre a importância de nós utilizarmos, a rede social, para a divulgação dos cultos, temos lá, acho que a primeira transmissão ao vivo foi um batismo, aqui nas margens do açude Isaías, e coincidência ou não, o pastor, que estava presente na ocasião era o pastor Isaías, ali de Jaboticabal. Louvado seja Deus. Então, por volta de 6 anos, nós tivemos o privilégio, com o aval do nosso saudoso pastor Zé Ramos, a criação da página, então, Igreja em Cruz das Poças, Louvado seja Deus. A princípio aí para a transmissão de cultos, batismo, eventos que, porventura, nós faríamos. Louvado seja Deus. E há um ano, então, o Senhor Jesus, coloca, então, no nosso coração este propósito, esse desejo, de criarmos, então, a programação, Semeando a Palavra de Deus. Louvado seja Deus. E aqui estamos, então, há um ano, Louvado seja Deus. Nós, pela misericórdia de Deus, aqui com os nossos queridos irmãos, que sempre nos auxilia aqui, Louvado seja Deus. Nosso irmão Silvio, irmão Francisco, o irmão Adalberto, que está presente aqui, o irmão Luiz, também o irmão Natan, Louvado seja Deus. Então tem sempre alguém aqui, às vezes os irmãos e amigos nos vê aqui, ou quando eu, o irmão Silvio, ou algum outro irmão aqui,
mas aqui por trás temos irmãos, né, aqui, que voluntariamente têm nos auxiliado aí, louvado seja Deus, para que este projeto aconteça, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ninguém faz nada sozinho, irmãos, né? A gente está mais junto aqui, né? Porque nós, pela a direção de Deus, né, idealizamos esse projeto, mas aqui por trás, né, tem irmãos aqui abençoados também que se esforçam, né, que todo domingo, né, às vezes trabalham até à noite, como é o caso aqui do irmão Francisco e eu, né, trabalhamos à noite, mas levantamos aí depois de alguns minutos, né, de descanso ali, ou uma hora que seja, para estar aqui com esse compromisso. Por isso é importante, né, a gente pede aqui às vezes aqui a sua colaboração. De que forma? Compartilhando, né, comentando aí, né, como é o caso dos irmãos aqui que já estão conosco, né, louvado seja Deus, nosso irmão Natan aqui, né, está presente, né, mas aqui que Deus abençoe a todos, amém, louvado seja Deus. Nosso irmão Daniel Araújo, louvado seja Deus, que é um dos que já passaram por aqui também, trazendo uma mensagem aqui aos nossos corações, louvado seja Deus. Nosso irmão Francisco também comentando, né, louvado seja Deus. E pedimos que você também, né, que sempre nos assiste, louvado seja Deus, comente, compartilhe, né, com isso você nos ajuda, louvado seja Deus, a semear, o programa já diz, né, semeando, né, a palavra de Deus, louvado seja Deus. E na data de ontem, louvado seja Deus, eu tive a oportunidade de estar ali no aniversário do meu sobrinho Daniel, né, que eu já falei dele aqui, né, já contei o testemunho, né, que o Senhor deu vida para ele, e ali encontrei, né, alguns familiares meus, né, que também nos ajudam, né, e tive a oportunidade de agradecê-los pessoalmente, né, e aqui quero fazer também, né, por meio dessa transmissão, agradecer, né, a todos vocês, né, por estar compartilhando, né, curtindo, comentando. Isso nos ajuda de um tanto que vocês nem imaginam. Mas que o Senhor Jesus recompense a cada um, né, por nos auxiliar nesta obra, louvado seja Deus. E esse trabalho, né, nós estamos falando aqui um pouco sobre isso, porque, né, não é um dia qualquer, né, é um ano que nós estamos aqui, né, no ar, vamos dizer assim. E esta programação tem alcançado muitas almas. E a princípio, né, nós ficamos alegres porque a família do irmão Francisco, né, que é lá do Ceará, né, e aí o irmão, né, às vezes comenta, né, testifica aqui da alegria da sua mãe, né, a saudação até para nossa irmã lá. Eu esqueci o nome dela, irmão Francisco. Vilani, né, a saudação à nossa irmã Vilani, aí no Ceará. Paz do Senhor Jesus, minha irmã, louvado seja Deus. Então aí a gente já ficava feliz, né, feliz dessa programação alcançar a nossa irmã, a sua filha, a sua família lá no Ceará, né? E de repente então, né, entra em contato conosco por meio, né, dessa transmissão o nosso querido pastor Alfredo, né, lá de Moçambique, na África, né, que nos envia lá uma saudação e com o desejo de aprender mais, né, sobre a palavra de Deus, que é semelhada, que é anunciada aqui todo domingo, né, com raras exceções, né, acho que 2 ou 3 domingos que nós não estivemos aqui, mas não deixamos de compartilhar alguma coisa para que a programação não acontecesse, né? Então ele entra em contato, né, e nós também, né, demos ali, né, toda a atenção, como fazemos com todos que nos procuram, e conversando, né, e falando da palavra, das doutrinas, né, sobre a unicidade de Deus, o batismo em nome do Senhor Jesus, a importância das irmãs se cobrirem com véu e outras mais, né? E ele maravilhado por estar conhecendo
essa doutrina bíblica, né, apostólica, quis então aprofundar mais. E fomos então trocando aí mensagens e conversando, até que ele entendeu e compreendeu a importância de estar obedecendo, né, os ensinamentos conforme a Bíblia, a palavra de Deus nos orienta. Então ele, a sua família, né, e alguns ali, né, da sua cidade ali, né, em Amatanda, né, lá em Moçambique, na África, também aceitaram, né, esta mensagem e estão felizes ali servindo ao Senhor, né? Já hoje eles me enviaram alguns vídeos com o culto de hoje ali, né, na casa dele, e até envio aqui a saudação ao nosso querido pastor Alfredo e a todos ali em Amatanda. E como se não bastasse, né, ele então nos informa de que um lugar próximo ali, né, chamado Missão Portuguesa, mais um servo de Deus, né, um pastor ali também, ao ouvir essa mensagem através dele, e ele compartilhando ali, né, o que nós também pregamos aqui, o nosso pastor Jorge também, Jorge Veiga, ali de Missão Portuguesa na África, também aceita o Senhor Jesus para a obediência da palavra de Deus como ela é, louvado seja Deus. E ele então envia para que conversasse aqui conosco 3 de seus obreiros, né? Na ocasião ele não pôde estar presente, e ele envia então 3 de seus obreiros, e fizemos aqui uma videochamada para que pudéssemos conversar a respeito das doutrinas bíblicas e apostólicas que o Senhor Jesus tem nos mostrado na sua palavra, assim como ele fez lá com os discípulos, né? Diz a palavra do Senhor que abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E nós, tendo o entendimento aberto, olhando para a Bíblia, sem a interferência qualquer que puder distorcer a palavra, então compartilhamos ali com o pastor Alfredo, o pastor Jorge, esta mensagem gloriosa. E ele recebendo então ali, né, o resultado desta reunião ali dos seus obreiros, ele então creu também com toda a sua família, né, no nome do Senhor Jesus, na necessidade do batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E ele então em toda a sua casa se rende ao Senhor Jesus, se rende ao Evangelho glorioso, que, como diz nosso irmão Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, louvado seja Deus. Então, numa oportunidade seguinte, fizemos contato com ele também, e ali com toda a sua casa, ainda que a chamada neste dia não estava muito boa, né, devido ao tempo e a internet lá também não ser das melhores, mas ali pudemos conhecê-lo, né, numa videochamada e conversar um pouco com ele. E as irmãs, né, a sua esposa também creu na necessidade de que as mulheres devem cobrir-se com véu para orar e profetizar, como nos ordena a palavra de Deus. E devido às suas condições ali não ser muito boas, o Senhor preparou aqui do Brasil, né, uma ajuda para que eles pudessem ali estar adquirindo tecido, né, para confecção de véu para as irmãs. Então temos ali a nossa irmã Rosa, esposa do pastor Alfredo, né, já obedecendo o mandamento bíblico de orar e profetizar com a cabeça coberta com véu. E também a esposa do pastor Jorge Veiga, obedecendo esta mesma doutrina, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando esta semana, né, passada, o Senhor preparou, né, através do nosso querido pastor Genésio também, que de vez em quando está aqui conosco na transmissão, né, ao qual também já enviamos aí a saudação com a paz do Senhor Jesus. Então esse pastor, né, lá de uma outra região, entra em contato com o pastor, né, também querendo aprender, né, e saber mais, né, da mensagem que anunciamos e que pregamos. E nós então esta semana conversamos um pouco, né, trata-se do pastor Pedro, né, Pedro Devete, né, eu não me lembro
a cidade que ele mora ali, né? Mas como se já não bastasse tanta alegria no nosso coração, né? Tivemos a notícia, né, de que esse pastor, ele já tem o seu entendimento aberto quanto à forma de batismo que a Bíblia nos ordena a fazer. E conversando com ele, né, ele então disse que o batismo que ele obedece ali é aquele ensinado na Escritura, que deve conter a invocação do nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, como nos ordena a palavra de Deus, como todos aqueles batismos que estão registrados na Escritura obedecem esse mandamento glorioso. Então nós nos alegramos, né? E segundo ele, nós conversando, né, ele enviou já alguns vídeos, algumas fotos. Cerca de 90 pessoas, né, que estão ali à sua volta, estão obedecendo este mandamento glorioso. Louvado seja Deus. Então, por que né, nós estamos aqui compartilhando, né, com os irmãos tudo isso? Né? É porque, né, queremos aqui mostrar para todos que nos acompanham, que nos assistem, né, qual é o objetivo desse trabalho. Louvado seja Deus. Nós não estamos aqui divulgando nada com o objetivo de trazer lucro financeiro ou alguma coisa do tipo, mas o único desejo, o único intuito desta programação é este: levar até os corações desejosos a mensagem da palavra de Deus, àqueles que necessitam, àqueles que procuram. Louvado seja Deus. E onde é que isso faz efeito, meu irmão? Já que hoje a rede social tem tomado conta de toda a sociedade. Louvado seja Deus. E onde isso faz efeito, né? Se você meditar lá na palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta para pregar ali a palavra de Deus, muitas e muitas pessoas ouviram a mensagem da palavra de Deus. Mas onde ela surtiu efeito? Onde foi que puderam ver o poder de Deus transformando a vida das pessoas? No coração daqueles que, segundo o texto, diz que de bom grado receberam a mensagem da palavra de Deus. Então muitas são as pessoas que aí, passando a mão, né, no seu celular, podem passar por essa transmissão e passar direto e vão embora para outros conteúdos. Isso não tem problema, a pessoa é livre para fazer o que quiser com o seu aparelho, mas aqueles que param por um momento para nos ouvir, não ouvir o irmão Ayrton aqui, né, ou qualquer outro mensageiro que aqui esteja, não é isso, mas o conteúdo da mensagem, da palavra de Deus que é transmitido aqui. Então, quando esta pessoa para ouvir da mensagem de Deus, aí recebe de bom grado no seu coração, não precisa muito, poucas palavras, que ela então abrindo o seu coração e deixar entrar, já é o bastante para que a sua vida seja transformada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido amigo, irmão, né, este é o objetivo, né, o alcance desta programação, né, estes são os resultados que nós obtivemos, né, no decorrer deste ano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por aqui estiveram muitos obreiros, pastores, evangelistas, diáconos, eu não vou aqui mencionar o nome, né, para não deixar ninguém para trás, né, e com isso aborrecer ninguém, mas todos vocês que também nos acompanham, louvado seja Deus aqui na transmissão, eu quero aqui, né, em nome da programação, da nossa equipe aqui, agradecer, né, louvado seja Deus, todos os obreiros, irmãos que já estiveram aqui, né, seja aqui diante da câmera, anunciando a palavra de Deus, ou aqui nos bastidores, louvado seja Deus, fica o nosso agradecimento em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor retribua ricamente, grandemente, sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Louvado seja Deus. E não deixando também de agradecer os irmãos, né, que nos acompanha, né? Mais uma vez peço a colaboração de todos para
compartilhar, curtir, comentar, né? A nossa irmã Ingrid, lá de Bitinga, né, está presente conosco aqui também, comentando. Louvado seja Deus. A nossa irmã Carol, louvado seja Deus. A minha esposa, a nossa irmã Alessandra também, esposa do irmão Francisco, a irmã Eliane, o irmão Silvio, né, também aqui cooperando. Louvado seja Deus. Que bênção, irmãos, né? Que bênção. Ainda há pouco, louvado seja Deus, a Ana Cordeiro, é a nossa irmã Carolzinha, né? Louvado seja Deus. Nós meditando aqui sobre o Salmo 133, né? E nesta união que estamos vendo aqui, né, podemos sentir que o Senhor, eu ainda dizia, né, alguns dias aqui para um visitante nosso aqui, e eu dizia para ele, né, para nós voltar o olhar lá para o Salmo 133. Lá fala assim que quando há a união, né, onde há união, não é que o Senhor ele vai torcer por nós, ele vai querer que talvez algo aconteça de bom, não. Lá diz assim que o Senhor, ele ordena a bênção. Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus. Quem ordena é quem tem autoridade sobre aquele que recebe a ordem, né? Então o Senhor, ele não vai torcer por nós, ele não vai querer que talvez algo de bom nos aconteça, não. Lá é uma promessa que está vinculada à união daqueles que querem ser abençoados. O Senhor, ele ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabemos, né, que no decorrer de todo esse tempo, né, algumas dificuldades surgem, né? Louvado seja Deus, né? Dificuldades várias, né? Como todo projeto tem, né? Toda situação tem. Mas o que podemos dizer hoje, no dia de hoje, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja Deus, né? O Senhor tem nos abençoado, temos superado as dificuldades para que este projeto caminhe, para que esse compromisso com você seja aqui cumprido todo domingo, louvado seja Deus. E por onde passamos, ouvimos as pessoas, né, compartilhando, falando conosco, que tem acompanhado aí a nossa transmissão, né? Já agradecemos também. Quero aqui fazer um agradecimento pessoal, né, aos meus companheiros de trabalho ali da usina Bazan, né, que muitos têm ali comentado, que têm acompanhado. Que Deus abençoe vocês, né, e possa retribuir grandemente com bênçãos sem medidas na vida de vocês. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos projetos, né, aí em mente para o próximo ano. Pedimos as orações de todos em nosso favor. Louvado seja Deus. E como nós lemos, né, no começo dessa transmissão, né, eu estarei aqui relendo o texto para que possamos meditar na palavra de Deus, na mensagem bíblica deste domingo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E depois nós estaremos continuando com os pedidos de oração, né, e mais alguns agradecimentos, né? Como eu já disse, o texto lido, né, foi Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Que você possa mais uma vez acompanhar aí na sua casa, no seu trabalho. Sabemos que esta programação alcança, né, pessoas que às vezes não tem como, né, se locomover, ir a um culto, ter liberdade de ir e vir, né? Como é o caso do nosso querido Edinaldo, né, que quarta-feira passada estivemos ali no lar deles, né, do seu Antônio, a sua esposa, né, sua filha e o Edinaldo, né, está na cama, né, uma pessoa que até pouco tempo, né, cheia de vida, cheia de saúde, mas hoje se encontra no leito, né. Mas esta mensagem, ela entra num leito da enfermidade, ela entra na cela de um presídio, num hospital, né? E através do conteúdo que nós transmitimos aqui, a vida da pessoa, ela pode mudar, né? Por que pode? E não já muda? É porque há necessidade de, como nós dissemos ainda há pouco, né, de que a pessoa receba de bom grado a palavra de Deus,
né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa fala, meu, mas eu já fui na igreja. Não, mas se você foi à igreja só para lá ver quem é que estava pregando, né, a cor da parede, não, mas se você esteve, seja na igreja ou, né, ouvindo uma mensagem como esta, ou lendo a palavra em busca, né, da presença do Senhor Jesus para preencher o vazio do seu coração, eu tenho certeza que você está satisfeito, né, em ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Então diz assim o texto da palavra de Deus, mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a seguir: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, a fim de que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor Jesus, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Senhor meu Deus e Pai, temos acabado aqui de fazer a leitura para a transmissão da Tua palavra. Que este irmão, esta irmã que já está conosco aqui na transmissão, e aqueles que posteriormente hão de assistir este vídeo, possam ser alcançados, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu poder, e ter, Senhor, a sua vida transformada, por ouvindo e dando crédito, passar a ser filho, e não apenas criatura, mas filho, herdeiro do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, fala ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, a mensagem da palavra de Deus, ela não precisa estar contaminada, muitas das vezes, com aquilo que queremos, pensamos, ambicionamos, porque qual seria o desejo de um pastor, de alguém que tem amor pela obra de Deus? É que ao anunciar o Evangelho, né, aqueles que ouvirem possam vir imediatamente, né? Este é o nosso desejo, né? Eu me lembro ainda que pregando para uma pessoa até enferma, né, e eu disse para ela assim: meu querido, você acha que eu estou aqui pregando o Evangelho para você na intenção de que você aceite o Senhor Jesus e seja salvo, né? E aí ele disse: eu fico pensando que talvez seja essa a sua intenção. E eu disse para ele assim: você acertou, essa é a intenção, né? De que você receba de bom grado a palavra de Deus, se converta ao Senhor e seja salvo. Louvado seja Deus, porque aquele que semeia como nós semeamos aqui, deve semear com esperança, né? Porque se nós não pensássemos assim, de que valeria nós semear aqui a palavra de Deus todos os domingos? Se nós não tivesse o intuito aqui de que você seja alcançado e que de bom grado receba a palavra de Deus e se converta ao Senhor e seja salvo você e a sua casa. Louvado seja Deus. Então, a mensagem ela não precisa estar contaminada, né, com intenção de obter lucro financeiro ou coisa do tipo, mas a mensagem é esta, a mesma que Jesus anunciou quando começou ali o seu ministério terreno, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E quando então o Senhor Jesus, ele é assunto aos céus, e o seu povo, os discípulos, obedecendo o mandamento de que ficassem em Jerusalém, para que ali eles fossem revestidos do poder, e poder então sair a evangelizar as nações. E tendo acontecido isto no capítulo anterior do livro em que lemos, os irmãos vão ver que ali o Espírito Santo desce sobre a igreja, e Pedro traz a primeira mensagem, a primeira pregação, cheio do Espírito Santo. E qual foi o resultado desta pregação? Almas rendidas ao Senhor,
com o coração compungido e questionando a si mesmo, fazendo um autoexame em si e vendo a necessidade de arrepender e de converter. Então eles buscam no lugar certo. E eu costumo dizer que eles fizeram a pergunta certa, para a pessoa certa, no momento certo. Então, inevitavelmente, se espera que venha a resposta certa. Porque você pode estar procurando no lugar errado, fazendo as perguntas erradas, às pessoas erradas. Então, o que se pode esperar é que venha também a resposta errada. Porque tendo eu a intenção de obter lucro, de obter fama, e alguém vier até mim e perguntar assim: ô irmão, o que eu devo fazer? Ora, a minha resposta será direcionada para que aquilo que eu desejo aconteça. O meu ego seja elevado e eu possa me dar bem com aquela instrução que eu vou dar àquela pessoa. Mas aqui diz a palavra que Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu àqueles que perguntavam: que faremos, varões e irmãos? E a resposta foi, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Arrependei-vos. Aleluia. E cada um de vós, portanto, você pai de família, você chefe da casa, você não pode se arrepender pelos seus filhos, pela sua esposa. Não. Arrependei-vos e cada um de vós. Você pode sim compartilhar, chegar na sua esposa, a quem você tanto ama, com quem você constituiu uma família, e dizer para ela: é necessário que nós nos arrependamos e nos convertamos ao Senhor Jesus. E ali, ouvindo estas instruções, quase 3.000 pessoas se arrependeram e de bom grado receberam a palavra de Deus e foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. E tendo então a igreja crescido já desta forma, os irmãos alegres e contentes, chegamos ao contexto do versículo que nós lemos aqui, em que os nossos irmãos, entrando ali no templo, um homem pedindo ajuda, e eles disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E este sinal, então, acontecendo naqueles dias, grande alvoroço houve, e as pessoas questionando, olhando para eles, e eles disseram: não foi por nosso poder ou com alguma autoridade nossa que fizemos tal sinal. E começaram então a apontar para Cristo. E ali, como a multidão estava ali alvoroçada, essas palavras então foram ditas a estes homens, cheios do Espírito Santo aqui, mais uma vez, orientando como é que o homem e a mulher deve proceder para que seja salvo, tenha os seus pecados perdoados. E ele então diz aqui, mais uma vez: arrependei-vos. Arrependei-vos. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, nós podemos pensar: o que será esse arrependimento? Esse arrependimento que o homem de Deus está trazendo aqui como necessidade para que o homem e a mulher se convertam e tenham seus pecados apagados, mas que primeiro precisa se arrepender. Se nós formos entrar aqui no nosso país, por exemplo, nos presídios, eu acredito que grande maioria dos que ali estão dirão: eu me arrependo do que eu fiz. Mas se abríssemos as portas ali das celas, eu tenho certeza que na grande maioria voltariam a cometer o mesmo crime. Aí eu te pergunto: este arrependimento demonstrado enquanto a pessoa está sofrendo a consequência do seu erro, ele foi verdadeiro? Tendo esse resultado,
Eu acredito que você concorde comigo que esse não passou de um arrependimento de palavras. Mas quando a pessoa, mesmo livre, mesmo tendo liberdade de ir e vir, não esteja enfermo, nada, mas quando recebe de bom grado a palavra de Deus e faz um autoexame na sua vida, e ele começa a olhar a necessidade que tem de aceitar a Jesus, de entregar a sua vida a Cristo, surge então um arrependimento sincero no seu coração. E mesmo tendo a oportunidade de continuar na sua vida de pecado, de praticar aquilo que aborrece o Espírito de Deus, a pessoa já deixa de praticar tais pecados, deixa de andar em desobediência à vontade do Senhor. Aí volto a dizer para você que nos acompanha, este arrependimento, ele é sincero ou não? Com certeza sim. Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, agiu naquela vida, porque ele abriu seu coração, como está escrito lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo, louvado seja Deus. Então, quando a pessoa abre o coração, aceita este morador glorioso que limpa e purifica o ambiente, então os frutos do arrependimento aparecem na sua vida. Não precisa do pastor estar investigando a vida do irmão, do obreiro, querer saber o que o irmão está fazendo ou deixa de fazer, não precisa nada disso. Porque a pessoa que recebeu Jesus na sua vida, ele tem consciência que a partir daquele momento, ele é templo, ele é morada de Deus em Espírito, e o Senhor não conhece mais apenas as suas obras, o que você faz, o que você deixa de fazer, mas o Senhor, então, diz a Escritura, ele conhece a intenção do coração do homem e da mulher. Louvado seja Deus. E o salmista, entendendo essas coisas, ele disse assim: ainda a palavra não me veio à língua, e o Senhor já sabe, louvado seja Deus. Ele diz, tal ciência para mim é grandiosa. Porque quando observamos o modo de Deus agir e trabalhar, ficamos tentando encaixar isso no que conhecemos. Porque quando vamos falar da grandeza de Deus, nós automaticamente pensamos em algo grande. E aí dizemos assim, o Senhor é maior do que isso. Mas por tudo quanto o ser humano puder pensar que seja grande, isso não pode nem dizer que se compara à grandeza do nosso Deus. Então, o arrependimento sincero é este, que não precisa de ninguém estar ali para dizer o que você deve ou não fazer. A Bíblia tem esta incumbência na nossa vida. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe também nosso irmão Adnan Narciso, que está conosco. Louvado seja Deus. Nossa irmã Rose, Rose Santos, irmã do nosso irmão Adalberto, que está presente aqui. Nossa irmã Elaine também, Elaine Santos Ribeiro. Que Deus abençoe vocês. Continue conosco. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, tendo o arrependimento produzido estes frutos na nossa vida, e o próximo passo aqui da palavra que lemos é convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Também Eduarda, Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a Eduarda também, que está conosco. Continue aí e receba de bom grado a palavra de Deus. Convertei-vos. Quando o arrependimento é sincero, quando a pessoa traz esse arrependimento do qual nós falamos aqui, arrependimento que muda a vida da pessoa, então o próximo passo automaticamente acontece.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Porque se a pessoa aceita o Senhor Jesus e desce lá as águas do batismo, ainda que seja no nome do Senhor Jesus, e continua na prática do pecado, do engano, da falsidade, da mentira e de tudo mais que agrada esse mundo e aborrece o Espírito de Deus, não houve a primeira parte do processo, que é o arrependimento. E quando não há o arrependimento, automaticamente também não há conversão. Porque assim como lá no Evangelho de João, no capítulo 3, a gente tira muitas lições ali daquele capítulo, onde Nicodemos procura Jesus, interessado em ter uma conversa com Jesus ali, sobre a sua autoridade, com que poder ele fazia os sinais que produzia, e Jesus olhando para o seu coração, conhecendo o coração, porque ele é Deus, ele diz: necessário é nascer de novo, Nicodemos. Então ali a gente percebe que Nicodemos não era nascido de novo, mas ele entendia muitas coisas, porque Jesus disse assim: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas. Então o que eu quero mostrar para você é que o homem natural, ele entende algumas coisas, ele entende da letra, e ele estuda, e ele vai atrás das informações, ele sabe, ele fala bonito, ele faz. Mas o apóstolo Paulo lá, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala a respeito disso, que a sabedoria deste mundo não é a sabedoria demonstrada por ele no seu ministério. E ele fala ali por quê? Porque ele não recebeu este espírito do mundo, que não necessariamente é o espírito maligno, mas é o espírito da sabedoria comum, que todo ser humano tem, e vai atrás, estuda e se forma em grandes teólogos e conhecedores da letra. Ele diz assim: mas nós recebemos o Espírito com E maiúsculo, que provém de Deus, louvado seja Deus. E quando recebemos este Espírito glorioso, com certeza passamos por essa etapa de arrepender-se e converter-se para nos tornar templo e morada de Deus em Espírito, louvado seja Deus. E tendo então, querido amigo, irmão, passado por estas etapas, arrependendo-se e convertendo ao Senhor, o próximo passo, diz aqui a mensagem: para que sejam apagados os vossos pecados, louvado seja Deus. Então, se não houver o arrependimento e nem a conversão, também não há a remissão dos pecados. Permanece sobre aquele que não se arrependeu o pecado cometido. Porque se eu não me arrependi de algo que eu tenha feito, ainda há em mim a disposição para continuar a fazer, para voltar a praticar aquele pecado. Aquela vida desviada da presença do Senhor Jesus. Mas quando há o arrependimento sincero e a conversão verdadeira, então os meus pecados são apagados. Aleluia! E diz a Escritura que o que faz separação entre o homem e Deus são os vossos pecados. E aí medite comigo, pense aí, que eu sei que os irmãos são inteligentes, pense. Se aquilo que faz separação entre nós e Deus, então estamos separados aqui pelo pecado. E a palavra de Deus está prometendo aqui que se nós nos arrependermos e convertermos, o pecado é tirado do meio. E o que acontece então? Somos livres então para entrar em comunhão verdadeira com o nosso Deus, aleluia, de quem nós estávamos separados pela presença do pecado. Mas houve então o arrependimento e a conversão e a remissão dos pecados. Agora então andamos em comunhão com o Senhor, louvado seja Deus. Então, querido amigo, irmão, que talvez esteja aí com o fardo pesado do pecado ainda sobre os seus ombros, arrependa-se enquanto é tempo.
se converta ao Senhor, e assim os seus pecados serão apagados. Ah, irmão, mas então aqui na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, eu recebo esta mensagem. Ah, eu me arrependo do que eu fiz, então automaticamente eu estou convertido, então eu não tenho mais pecado. Sim, aquele que arrepende-se e se converte, agora então ele consegue ouvir a voz do Senhor. E aí automaticamente você vai voltar uma página atrás e ver qual a orientação que foi dada àqueles que se arrependeram e se converteram. Aleluia! O nosso irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus! Porque o nosso arrependimento e conversão não pode ser apenas de boca, de palavra. Porque se alguém passar na rua avisando que é necessário que todos se fechem dentro de suas casas, porque um animal feroz está às ruas, e você disser para ele assim: ah, eu acredito na sua palavra, mas permanecer na rua, o que vai acontecer? Você vai perecer, aquele animal feroz que está passando vai te atacar. Mas quando você dá crédito à voz daquele que avisa, e vai, procura um abrigo, um local seguro, aquela ameaça passou e a sua vida foi preservada. Então, de que maneira eu posso me beneficiar deste conselho glorioso? Recebendo, acreditando. Jesus disse assim: vós sereis meus discípulos se fizer o que eu vos mando. Porque se eu achar bonito, oh, que texto glorioso, arrepender e converter e ficar por isso mesmo, eu serei mais um daqueles que a mensagem entra por aqui, sai por aqui e não desce para cá. Mas quando eu recebo e eu confiro nas Escrituras, e a mensagem então entra no meu coração, ela se cumpre na minha vida. Eu tenho então os meus pecados apagados, por ter dado crédito, por ter recebido a invocação do nome de Jesus. Então a consequência vem, a sequência do texto diz: a fim de que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie Ele o Cristo que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, irmãos, esta palavra, esta mensagem não é de nossa autoria. Não estamos trazendo aqui algo novo para disputar com as denominações, para ver quem consegue alcançar mais pessoas. Não é isso. Mas estamos aqui, ainda que debaixo de perseguição, ainda que debaixo de pedras, de ataques, mas estamos aqui anunciando que somente por Jesus Cristo é que se perdoam os pecados, é que se pode ser salvo, e que em breve Ele se manifestará nas nuvens, para vir buscar aqueles que passaram por esse processo e entregaram a vida a Cristo, e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E se você ainda não fez, enquanto você respira, você pode fazer. Mas o dia em que você não puder mais fazer parte deste mundo, desta vida, então você não pode mais escolher. Termina aí o poder de escolha. Então aproveita, venha para Jesus, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Então, aqui no versículo 20, você sentirá este refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. Assim como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz:
Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Laíde, né, também está conosco. O nosso irmão Felipe Mariotto, né? É isso mesmo? Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Vocês são importantes aqui, né, na nossa audiência. Louvado seja Deus. Nós oramos aqui, né, antes de iniciar a programação, depois que termina, abençoando, né, pedindo para Deus abençoar as pessoas que contribuem conosco, né, estando aí presentes. Louvado seja Deus. E que esta mensagem possa falar ao seu coração, tendo Cristo na sua vida, que é a esperança da glória, não é? E eu fico pensando, ainda ontem comentando aqui com os irmãos, né, sobre a perseguição que tem se levantado nos nossos dias, ainda que no nosso país, não tanto, pelo menos por enquanto. Temos a liberdade de estar aqui usando uma rede social que tem alcance global. Mas existem países, principalmente na África, como a Nigéria, por exemplo, e outros, em que irmãos ali, somente por serem cristãos, estão sendo mortos. E eu estava vendo ali, né, algumas cenas que impactam o coração. De um jovem cristão deitado ali no chão, e os dois soldados com um jipe, com uma roda enorme, passando por cima da pessoa. E outras atrocidades que nem convém dizer aqui, para não chocar os nossos ouvintes, os nossos irmãos e amigos. Mas pesquise aí, o que é isso? E a gente sabe que lá na antiguidade, nos dias de Sodoma e Gomorra, o mau cheiro que subiu às narinas do Senhor, por causa do pecado, da desobediência. E eu fico pensando, como é o cheiro, qual o cheiro que tem subido às narinas do Senhor, ao contemplar os nossos dias, ao ver a humanidade como se encontra, as ideologias que têm tomado conta da humanidade. Mas eu e você estamos aqui diante da porta aberta, e a porta é Cristo. Tendo você Jesus, esperança da glória, seja a forma que for que sairmos desta vida, ou se o Senhor se manifestar enquanto estivermos vivos, subiremos para reinar com Ele por toda a eternidade. Esta é a promessa da palavra de Deus. E diz: o qual convenha que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas. Veja que este versículo 21, ele traz um tempo determinado, o qual convém. Por que convém? Porque está sendo dado um tempo. A longanimidade de Deus está agindo nesse momento. A sua misericórdia está ativa. E que você aproveite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que ainda não se decidiu. Aproveite a longanimidade de Deus, entregue a sua vida a Ele, para que quando chegar este tempo em que a restauração de todas as coisas vier a acontecer, e o Senhor vier buscar o seu povo, você, meu querido irmão, amigo, seja participante da gloriosa salvação prometida a todo aquele que passou por esse processo de arrependimento, conversão e perdão dos pecados. E nós estamos vivendo, como disse aqui o nosso irmão Adnan, né? Louvado seja Deus, que realmente, ele diz aqui, estamos nos fins dos tempos, né? Louvado seja Deus. É verdade, irmão Adnan, é verdade. Estamos vivendo, né, o fim dos tempos, né? Louvado seja Deus. Mas graças a Deus, sabe? Eu digo assim, graças a Deus,
apesar da igreja estar passando por tudo isso. Graças a Deus que você, querido irmão, amigo, que ainda não tomou essa importantíssima decisão, graças a Deus que você está vivo, que você está me ouvindo aí. Ô irmão, mas por que isso? Graças a Deus por isso? Graças a Deus, porque você pode decidir, não é? Eu posso dizer, eu não vou citar aqui nomes, mas já tive amigos que, mesmo ouvindo essa mensagem, me lembro de um deles que, uma noite, nós sentados ali na beira do rio, e eu com uma Bíblia como essa, e nós conversando da palavra de Deus, e ele todo revoltado, dizendo que não queria por enquanto, que tinha coisas a fazer neste mundo, e 2 dias depois, aqui mesmo na cidade, ninguém sabia dele, ninguém tinha notícia. E infelizmente, ele tão jovem, tão novo, um menino, foi encontrado aqui na estrada que segue para Ribeirão Preto, já sem vida. E eu fiquei muito triste. Ainda quando me lembro, sinto. Porque ele teve ali a oportunidade de entregar a vida a Cristo, de que permitisse que o Senhor tirasse aquela mágoa, aquele rancor do seu coração, mas não fez. Então que você, querido amigo, faça enquanto é tempo. Louvado seja Deus. As horas se foram, mas nós agradecemos mais uma vez aos irmãos, amigos que estiveram conosco. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Louvado seja Deus. Pedimos também a oração em favor daquelas cidades lá no sul, no Paraná, que foram atingidas ali por fortes ventos e chuva. Foi devastada a cidade, E já se tem notícia de 6 pessoas que perderam sua vida, tem muitos feridos, mas a nossa oração em favor, dessas pessoas, em favor de todos vocês aí nesses lugares, que Deus tenha misericórdia, e guarde vocês desse caos, em nome do Senhor Jesus. Permitindo Deus, hoje às 19 horas, aqui na rua Giacomo Paris Pelissoni, número 95, em Cruz das Poças, haverá culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E por Sertãozinho, na Expedicionário Leles, número 2428, ali meia hora antes, às 18h30, começa o culto também de adoração e louvor por ali. Louvado seja Deus. E se você se encontra em outra região, entre em contato conosco pelo WhatsApp, o DDD é o 16 991000442. Você pode entrar em contato conosco, pelo DDD 16 991000442. Louvado seja Deus. E nós vamos conversar com você, orientar e indicar para você aí, os endereços mais próximos aí da sua casa, ou passar para você, passar para um obreiro mais próximo aí para estar indo até a sua casa e explicando melhor algum ponto que talvez precise ser esclarecido, tá bom? Então que Deus abençoe mais uma vez, que você tenha uma excelente semana, um ótimo final de domingo, e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos por essa riquíssima oportunidade que o Senhor preparou de estarmos aqui mais este ano, meu Deus. Oh Jesus, eu quero chamar, vem cá, irmãos, vem cá, vamos aqui na frente das câmeras, vem cá, irmão Senhor. Fica aqui, vem cá, irmão. Fica aqui, irmão, vem cá. Vem aqui. Vamos agradecer tudo junto aqui. Já vai aparecer ali. Louvado seja Deus. Está aqui alguns dos irmãos, que nos acompanham. Louvado seja Deus aqui nessa programação. Louvado é o nome de Jesus. E nós queremos agradecer todos juntos aqui. Louvado seja Deus, para que você seja mais e mais abençoado em nome do Senhor Jesus. Amado e eterno Deus, juntos aqui, Senhor, nós te agradecemos
por esta riquíssima oportunidade que o Senhor, meu Deus, preparou de estarmos aqui reunidos na Tua presença gloriosa. Senhor, meu Deus, continua abençoando cada um dos irmãos, Senhor, que tem contribuído para que esta obra, Senhor, alcance as almas, Senhor. Ó Jesus, abençoa os irmãos e irmãs que estiveram conosco aqui nessa transmissão, Senhor. Aqueles que têm contribuído para esta obra, Senhor. Os irmãos, obreiros, irmãos que já têm aqui, Senhor, participado, trazendo a mensagem da palavra do Senhor aos corações. Continua, Senhor, operando maravilhas, Senhor, fazendo com que os corações, meu Deus, sejam alcançados pela Tua palavra, Senhor. E que haja, meu Deus, um arrependimento sincero, a conversão verdadeira, e assim, Senhor, ao perdão dos pecados, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, nós te pedimos agradecidos, fica conosco, Senhor, e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Chegamos ao fim dessa transmissão e tenha um excelente domingo em nome do Senhor Jesus.